Olá, seja bem-vindo! Falarei hoje sobre alguns conceitos básicos da análise de discurso do francês Michel Pechet. Brevemente, explicarei a você como se articula a análise de discurso em 3 regiões teóricas: a linguística, o materialismo histórico e a teoria do discurso. Michel Pechet foi um filósofo francês que propôs estudos que pudessem explicar como o discurso funciona por meio da ideologia. Os estudos de Michel Pechet teve relevância por elaborar a teoria da análise de discurso. Uma das principais obras de Michel Pechet é a obra Semântica e Discurso. Esta obra traz a teoria da análise de discurso. Em sua obra, ele conceitua que a linguística tem seus limites e que não explicaria o funcionamento do discurso. Isto porque é a ideologia que se materializa na linguagem. Sendo assim, a linguagem não funciona concebida por um sistema de regras formais, como ocorre na sintaxe. Pechet pensa a linguagem em sua prática, pensa no discurso. Antes de iniciar esta aula, vamos a alguns esclarecimentos. A teoria de Michel Pechet, da obra Semântica e Discurso, nos apoia em compreender em que condições o discurso funciona. Não trataremos aqui da análise gramatical ou de conteúdo. Nosso estudo trata-se a respeito do discurso. Esta citação de Henri Orlandi esclarece do que se trata a análise de discurso. O discurso é assim: palavra em movimento, prática de linguagem. Com o estudo do discurso, observa-se o homem falando. Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto o trabalho simbólico parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história. A análise de discurso do francês Michel Pechet se sustenta sobre 3 áreas a saber: a linguística, o materialismo histórico e a teoria do discurso. São estes os campos teóricos em que a análise de discurso se sustenta. Pechet começou a questionar os linguistas e observar que as regras formais, como ocorre na sintaxe, não seriam suficiente para explicar o discurso. Para ele, o que interessa no estudo da língua é a forma como é praticada, produzindo o discurso. Então, você que está nos assistindo agora deve estar se perguntando: por que a linguística não explicaria ainda o discurso? A resposta é esta: Michel Pechet faz crítica a alguns conceitos da linguística. Para ele, não se pode designar o fato do sujeito ser o suporte de seu enunciado e efeitos subjetivos. Conforme Pechet, o propósito da análise de discurso é salientar que é a ideologia que produz no sujeito seu discurso. Sendo assim, a estrutura linguística ainda não seria suficiente para explicar um discurso. Isto porque são as relações humanas e históricas que determinariam o dizer de um sujeito. Esta referência sustenta Pechet. Os linguistas e todos aqueles que recorrem à linguística com diferentes fins
tropeçam frequentemente em dificuldades que decorrem do desconhecimento do jogo dos efeitos ideológicos em todos os discursos, inclusive os discursos científicos. Pois bem, o que será o que Péchet quis nos dizer com esta citação? A lógica do Péchet obviamente, ele está querendo sustentar a sua teoria, a teoria do discurso. Mas a lógica dele é o seguinte: se um sujeito convive numa sociedade, ou seja, numa conjuntura social, obviamente já está assujeitado pelas condições históricas e sociais desta conjuntura, desta sociedade. Então, o que Péchet vai conceituar é o seguinte: o sujeito que convive, melhor dizendo, está sujeitado nestas condições históricas e sociais, lógico que todo o seu dizer, sua linguagem e discurso são constituídos por esta específica conjuntura social. E o que o Péchet está querendo explicar é que os conceitos da sintaxe e semântica desconhecem que o discurso de um sujeito é ideológico, ou seja, advém das condições históricas de uma específica conjuntura social. Todo o dizer do sujeito já é constituído dessas condições de produção, ou seja, condições históricas, sociais, que são as condições de produção. Todo o dizer do sujeito, a linguagem, o discurso, advém dessas condições determinadas pela ideologia, determinadas pelo seu assujeitamento com esta específica conjuntura social. Por isso que o Michel Péchet, inclusive, irá usar em sua teoria os conceitos de Karl Marx e Friedrich Engels e posteriormente Louis Althusser, justamente porque estes pensadores eles falam sobre um indivíduo que é interpelado pelas condições desta sociedade, desta específica conjuntura social, que são as condições das relações de trabalho, das relações históricas e sociais. O Péchet, então, ele vai usar os conceitos destes teóricos, Karl Marx, Friedrich Engels e posteriormente Louis Althusser, para dizer que são as condições históricas e sociais de uma específica conjuntura social que determinam todo o dizer, a linguagem, o discurso de um sujeito. Sendo assim, as condições de produção de uma sociedade são que determinam a interpelação do indivíduo a ser sujeito. Que condições são essas? São relações de produção cultural, o regime político, as instituições, relações de trabalho, família, religião e que configurariam os costumes do indivíduo. Por isso, Péchet vai reforçar o conceito de Althusser, dizendo: os indivíduos são interpelados pela ideologia. São interpelados por esta específica conjuntura social. Quando o sujeito produz o discurso, o seu discurso já é constituído por esta ideologia, por essas condições de produção. Pois bem, você que está nos assistindo este vídeo neste momento,
já falamos sobre a linguística. O que interessa para a análise de discurso é saber que a língua tem sua ordem. No materialismo histórico, o que interessa-nos saber é que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos. Péchet, considerado o iniciador do movimento da análise de discurso, propõe discutir o que já foi dito por Althusser. Acrescentou apenas que o funcionamento das ideologias, bem como a interpelação dos indivíduos em sujeitos, se dá pelo discurso. Esta interpelação ocorre pelas circunstâncias históricas desta específica conjuntura social, em que determinariam, de algum modo, o funcionamento do discurso do sujeito. Estas reflexões levaram Michel Péchet a fazer uma releitura sobre a teoria do discurso. Teoria do discurso, ela vai observar que os discursos são produzidos numa sociedade, ou seja, os processos semânticos são determinados historicamente por esta específica conjuntura social. O que Péchet faz? Ele faz uma releitura destes conceitos. Ele propõe entender que o discurso está materializado pela ideologia. O sujeito, ao produzir o discurso, se esquece que seu dizer tem um posicionamento, de que seu dizer parte das condições sociais e históricas de uma específica conjuntura social. Desta maneira, você estudante, quando for abrir o livro Semântica e Discurso, na página 147 do livro que foi publicado em 2009 pela editora Unicamp, você irá encontrar Péchet dizer, retomando os termos que introduzimos acima e aplicando-os ao ponto específico da materialidade do discurso e do sentido, diremos que os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes, em sujeitos de seu discurso, pelas formações discursivas que representam na linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes. A partir destes estudos, foi que Michel Péchet passou a estudar e compreender que uma sociedade trata-se de uma formação ideológica. Para Péchet, são as circunstâncias históricas e sociais de uma sociedade que determinaria a materialidade do discurso do sujeito. O sujeito fala a partir de uma posição ligada às condições que o representa, da linguagem que advém das formações discursivas de específica conjuntura social. Deste modo, um sujeito que produz o discurso não vai reconhecer ou não reconhece que seu dizer é feito de seu assujeitamento das condições em que está inserido nesta sociedade. Isso quer dizer que o sujeito, ao produzir o discurso, seu dizer é efeito ideológico das condições sociais e históricas a qual está assujeitado. Então, falamos sobre a linguística, o materialismo histórico e também, muito breve, muito resumidamente, sobre a teoria do discurso. Convém esclarecer ainda que estas três regiões teóricas, de certo modo, são atravessadas por uma teoria da subjetividade, de natureza psicanalítica. A psicanálise não aparecerá como um quarto termo do quadro proposto. Isto porque é algo que atravessa os campos anteriormente mencionados.
Foi através destes campos teóricos que Michel Pechet teorizou sua proposta de análise de discurso. Para ele, quando o sujeito fala, produz o seu discurso. Este fala a partir de uma posição, de uma sociedade ou de uma instituição específica. Desta forma, o que a teoria pechetiana busca nos esclarecer é: o sujeito é determinado pelas posições ideológicas. O sujeito, quando produz o discurso, não reconhece que o seu dizer é efeito do processo sócio-histórico, é efeito ideológico. Desta maneira, quando Pechet construiu a teoria da análise de discurso, a proposta dele tem estes objetivos: compreender o funcionamento do discurso como sendo efeito de sentidos e analisar os discursos observando como os sentidos produzem as interpretações. Desta forma, cabe ao analista de discurso observar em que posição ocupa o sujeito que produz o discurso, em que condições históricas e sociais ele produz esse discurso. Desta maneira é que você irá analisar e explicar o funcionamento do discurso. E que efeito ideológico está ocorrendo neste discurso? Espero de alguma forma ter lhe ajudado. Busquei fazer o melhor. Estes livros Semântica e Discurso, de Michel Pechet. Também Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, de Eni Orlandi. Também tem Discurso e Texto, Formulação e Circulação dos Sentidos, também de Eni Orlandi, da editora Pontes, do ano de 2012. Está na 4ª edição.